Pessoal, deixa eu passar para vocês aqui uma ideia de estudo para você treinar os seus conhecimentos, suas entradas e melhorar o seu entendimento. Vamos pegar qualquer trecho aqui, explicar algumas dessas velas aqui, para você começar a ter uma visão mais profissional, porque eu recebo muitas indagações no privado. Professor, o que acontece comigo? Eu estou estudando, estou me dando bem, na conta demo, quando eu vou para real, o preço vem ali, eu marquei uma região do lote, o preço travou certinho, quando eu entro o preço rompe, parece que está só esperando dar o clique para ir contra a minha entrada. E eu pensei muitas vezes nisso também, né, nos meus indícios de estudo, e a gente acha que o mercado está contra a gente, que a corretora é contra nós, e a gente acaba que se frustrando, mas é porque a gente não tem total conhecimento do mercado, que é um assunto muito vasto, então você começa a achar que é uma perseguição pessoal e não é. Vamos lá. Se eu parar, de repente eu estou aqui diante desse cenário aqui, de uma pernada de alta, surge esse lotezinho aqui, que é normal, o preço ele vai sempre fazer a correção. A correção pode se dar nos 33, nos 50, nos 100%, ou seja, não existe um parâmetro de regra que vai sempre cumprir. Você vai ter que fazer a leitura e buscar a melhor oportunidade, e não só os pontos que você conhece da lógica, assim também como a movimentação da vela influencia muito na sua tomada de decisão. O que eu quero passar para você é exatamente isso. Então, olha, a crença que nós temos é o quê? Se temos uma tendência de alta iniciada a partir do rompimento desse topinho aqui, ó, feita por essa vela que fez esse rompimento, ela é uma vela muito importante para nós. A gente pode chamar essa vela de força, porque ela rompeu uma estrutura. Então, essa velinha aqui, deixa eu exemplificar ela rompeu quem? Essa estrutura. A estrutura, gente, sendo compra, é a máxima mais alta que foi rompida em uma área que estava com o preço lateralizado, uma acumulação de preço. Então, temos várias máximas próximas aqui e de repente uma vela se sobressai dessas máximas aqui, elevando o mercado. Então, essa é a vela de rompimento, é uma vela de força. Ela vai defender o mercado aqui na sua mínima, mas nem sempre o preço chega aqui. Agora, um setup para você já ir começando a tirar dinheiro do mercado de forma muito simples o entendimento. Vamos lá. Se você percebeu que estava em uma tendência de baixa, de repente houve um choque, ou seja, uma mudança de tendência, houve um rompimento do último topinho gerado, das máximas mais altas aqui, você identificou essa vela de força aqui, no ato do rompimento, se ela romper no lote, se ela romper lote, se ela romper estrutura, e a próxima vela atacar os 50% dela já, atacar as máximas mais altas que foram rompidas, e os 50% da vela, você pode executar uma entrada aqui, exatamente, já na vela seguinte, aqui ó, pega seu primeiro win, sem medo de ser feliz. Não espera o preço caminhar para depois, quando ele chegar aqui, como muita gente ensina, quando o preço vier lá na abertura da vela, aí você vai pegar aqui uma retração, se a vela vir aqui, rejeitar ou travar nessas linhas, aí você tem a entrada para compra, porque o preço rejeitou na vela de força. Não precisa. Se você identificou a vela de rompimento, a partir do momento que ela rompeu, se houver um ataque vendedor nos 50% dela, nas máximas rompidas, você já pega a sua entrada aqui. Quanto mais baixa a vela vier, melhor. E por que que isso dá bom? Porque uma vela não rompe uma região à toa. Isso não quer dizer que obrigatoriamente, após o rompimento de uma região, vai ter uma vela de continuação. Não, mas você vai ganhar na retração. Porém, é muito importante você atentar para a movimentação da vela. Você vai pegar essa entrada quando o preço fizer um rompimento e em seguida a força rompida, que no caso foi a venda, atacar a região rompida. Aí você está dentro do seu operacional. Mas se primeiro a vela subiu, brincou ali em cima e desceu, você aborta a entrada. Já não pega mais. Porque nessa subida aqui, ela bate nas defesas posteriores e ela já vem para tentar reverter. Aí você pode perder. Então, só pega, já bota aí, tá? Gatilho. Só pega se após o rompimento de uma estrutura, de um nanolote, de um lote acontecer e a vela seguinte, ligeiramente seguinte, a próxima vela atacar essa região rompida, você vai pegar essa entrada aqui. Dito isso, continuamos. Então, surgiu essa outra velinha aqui, sem muita expressão, porque estamos chegando já aqui em uma zona de defesa. Então, acontece o quê? Uma reversãozinha, ó. E por que acontece a reversão? Porque essas disposições de vela que surgiram aqui, ó, são defesas da força contrária. Se a pernada de compra está se formando, você vai encontrar, ó, defesas aqui, nessas máximas aqui, ó, e nas mínimas anteriores que ficaram lá para trás.
Entenderam? Então a compra vai subindo aqui, ela vai enfrentar as máximas deixadas pelos vendedores e as mínimas deixadas aqui pelos compradores, porque quem fez essas mínimas aqui, ó, foram os vendedores. E quem faz essas máximas aqui de retração são os vendedores, que a compra sobe, o vendedor arremata o preço, ó, e vai deixando essas defesas aqui. Então você vai buscar esses pontos para tentar pegar essas entradas aqui. Mas digamos que você não conseguiu prever o porquê desse nanolotezinho aqui, você não enxergou nenhum movimento de travamento no corpo e você não conseguiu enxergar essa simetria nesse comando aqui. Aí você perdeu esse nanolotezinho. Por quê? Se eu estou em um movimento de alta, e eu já falei para vocês que a máxima da venda vai defender as compras, quando o comprador fazer uma simetria com um comando aqui, ó, você vai pegar a reversão do mercado, porque ele vai segurar o preço. Beleza, então agora digamos que você pegou essa entrada, você estava atento. A compra vem e rompe o nanolote. Ah, professor, eu poderia ter pego essa venda aqui? Não sei, vai lá. Se você botar a linhazinha aqui, ó, na abertura da compra e não no fechamento, tá? Da vermelha, na abertura da compra. Você precisa botar na abertura da compra, porque é aqui onde essa velinha fechou. De cara ela é uma vela, ó, sem expressão. Ela não ultrapassou a máxima, não ultrapassou a mínima, ou seja, ficou dentro da vela anterior. Essas velinhas sem expressão geralmente não dão continuidade. Mas se você não teve a leitura para pegar nenhuma entrada nesse pavio e no corpo, deixa passar, espera a próxima. A compra foi, porque às vezes as defesas não estão aqui, estão mais atrás, mas a gente não precisa ir lá atrás, a gente não precisa pegar todas as velas, não é um vela-vela. Tá aqui uma compra surgindo, essa compra rompe no lote, ou seja, deu continuidade, lá e vem a mesma teoria. Se a vela seguinte voltar e atacar os 50%, eu ia pegar uma entrada. Mas sem ver a movimentação dessa vela, nós já percebemos que essa vela primeiro não desceu. Ela fez o quê? Primeiro subiu. Quando ela sobe, ela faz o quê? Toca nas defesas. Foi tocar onde? Lá na projeção de alta. O que aconteceu? Isso aqui é uma vela de força. Por quê? Porque rompeu essa estrutura aqui. Então vai defendendo a sua mínima, vai defendendo a sua abertura. O preço chegou lá, ó, os vendedores pularam em cima dos compradores e reverteram foi a vela. Mas se você quisesse ter pego essa vela aqui, você teria leitura após essa vela de rompimento? Sim, basta você ver onde essa vela abriu, coloca o seu mouse e você vai perceber que, ó, travou exatamente na projeção de baixa do nanolote. Então, se uma compra vai subindo e ela trava fechada no nanolote, no pavio de mínima, meta o sarrafo na venda, principalmente se ela subir. Você vai vender quando ela estiver verde. Olha que maravilha. Subiu, veio bater nas defesas da vela de força, que rompeu esse lotezinho, esse nanolote aqui, rompeu essas mínimas tudinho. Meu Deus do céu, você está mais do que feliz. Você pegou um travamento de uma vela de rompimento. Nossa, essa vela é uma vela de força e ela não deu continuidade. Exatamente. Não deu continuidade porque ela fechou o seu fechamento exatamente na mínima. Mas professor, tá doido? O fechamento dessa vela não tá dando lá, ó. Mas o fechamento você já está careca de saber, rapaz. O fechamento é na abertura da venda. Então o fechamento dela é exatamente nessa mínimazinha aqui, ó. Foi ali onde ela fechou, ó. Lá está a linha, foi aqui onde ela fechou. Se ela fechou aqui, meu irmão, ela não passa. Então você vai vender, mesmo sendo ela uma vela de força. Beleza. Então, se você estava atento, você pegou essa entrada, pegou essa daqui não, pegou essa compra e depois dessa compra você já pegou essa venda. Agora você teria entrada para pegar essa compra aqui, nessa venda? Usa o mesmo critério. Veja, quando a vela encerra, nós só temos 30 segundos, mas dá de você colocar o mouse, você não tem meu script, digamos. Não vai aparecer uma linha aqui indicando que essa vela fechou. Então você bota o mouse bem aqui, ó, na hora que a vela abrir. Você vai perceber que os vendedores engancharam onde? Exatamente nessa máxima aqui, ó. Entenderam? Exatamente nessa máximazinha aqui. Então não tem como o preço passar, não vai ter como passar. A abertura da vela está mesmo no comando de baixa aqui. Expirou de cara no comando aqui, você vai fazer a sua entrada de compra. Mas professor, tem professores da lógica do preço que diz que se um comando expirado, trava de encontro com o comando, é careca com careca, ela vai entrar aqui, vai embora. Não vai. Não vai por quê? Porque esse comando aqui foi rompido. Nós operamos o comando exatamente nesse cenário. Como que se opera comando? Deixa eu passar mais uma vez para vocês como se opera um comando. Se um comando é de baixa, aqui está a sua força. Automaticamente, quando esse comando é rompido, você já tem uma região de retorno do preço. Ou seja, o preço vai voltar para se conectar com ele. Se nessa tentativa de volta o preço não conseguir a conexão, você tem entrada a favor de quem rompeu ele. Não foram os compradores?
Então, assim que o comprador rompeu, a vela seguinte tentou voltar, ó, e já ficou enganchado dele. Não está enganchado aqui, tá? Tá aqui, que a linha é um pouco grossa. Se eu botar a linhazinha do coisa, você vê que não é. Deixa eu até colocar para tirar a dúvida, ó. Essa linhazinha aqui, ó, point fix, ela é fininha. Então você bota na mínima da vela que abriu, ela está enganchada exatamente aqui no comando. Esse pavio está um pouquinho abaixo, acho que está quase simétrico, né? Mas, enfim, não passa, a vela expira. Ou seja, já não tem liquidez, ainda trava na máxima aqui, na abertura, já era. Você pega essa compra maravilhosa aqui. Agora olha o tamanho dessa compra. E aqui vai um engano que todo mundo lhe ensinou. A vela se conecta com um nanolote, vai dar continuidade. Sim, até dá, se essa conexão acontecer aqui por baixo. Mas se ela acontecer em zonas de reversão, o que é a zona de reversão? Topos. Se a compra está subindo, gente, a intenção dela é buscar topos. Só que os topos aqui, ó, já foram posicionados os vendedores. Ah, professor, mas ela se conectou com essa velona aqui. Então lá vai de novo, eu vou repetir a história. Essa vela não é essa velona. Isso aqui tudo é pavio. Essa vela termina aqui, ó. Essa compra termina exatamente aqui. Isso aqui tudo é pavio. Um pavio em cima de uma vela verde significa que os vendedores retraíram ela, fizeram essa outra vela, os compradores jogaram para cima, os compradores tentaram subir, os vendedores jogaram para baixo, os compradores não gostaram, jogaram para cima. Por quê? Porque aqui tem uma vela de força, ó. Por isso está acontecendo essa briga aqui. Essa força da compra está exatamente nessa abertura aqui, porém, está aqui para cima a força vendedora. Automaticamente, quando você estiver operando e a compra está chegando em uma zona de topo, aonde tem pavios em cima das velas, é zona de venda, não pense em compra. Então, depois de uma velona dessa, de rompimento, que rompe o nanolote, eu sabendo que eu estou próximo já do topo, eu vou fazer o quê? Aguardar a próxima vela abrir, coloco o meu mouse e eu vou buscar o quê? Um ponto de travamento para eu tentar executar uma entrada de venda. E não de compra, porque eu estou muito próximo do topo. Então, olha só, esse pavio está travado exatamente na abertura da segunda vela da dupla. Segunda vela da dupla, gente, reverte preço. Segunda vela da dupla, mais um operacional para vocês. Passei para vocês o operacional de 50% no ataque da vela de força. Passei para vocês mais um operacional do rompimento após o rompimento do comando, o retorno do preço travando nele. E agora estou passando para você o terceiro operacional, que é quando uma vela trava na abertura da segunda vela da dupla. Essa aqui é uma dupla posição, as duas velas vermelhas aqui, a abertura dela magrinha, mas só de engano, porque essa vela não é tão magra, ela está bem aqui embaixo, ó. Ela é uma vela grande, essa velinha, o corpo dessa vela vermelha não é esse pequenininho não, tá? O corpo dessa vela vermelha vem até a abertura dessa vela aqui. Então você está vendo outro conceito aqui dos gaps aqui, você olha, é muita informação, hein? Assista esse vídeo mais umas 5 vezes para você pegar tudo, vá anotando no caderno aí. Então esse corpo aqui que é pequenininho, na verdade está aqui, ó, na abertura dessa vela. Mas a compra que rompeu no lote, e é uma vela grande, travou o seu pavio exatamente na abertura da segunda vela da dupla. Então se travou na segunda vela da dupla, taca a venda. Eita, agora sim, chegou lá no conhecimento que a galera de opções binárias ensina. Se a vela vem em seguida, se conecta com o nanolote, pega a continuação do movimento e toma um loss. É isso que você aprende? Conectou-se aqui com o nanolote, deu esse velão verde. E aí você fica frustrado porque as coisas funcionam com os professores e não funcionam com você. Mesmo após uma vela de força ter rompido ele aqui, a venda veio, se conectou com ele aqui, e aí você achou que ia dar venda, deu compra. Aí você vai novamente, coloca o mouse bem aqui na aberturinha da vela e busca com o olho aqui pertinho já. Não encontrou? Se desce mais um pouquinho, coloca no pavio. Aí você olha lá para a esquerda, ó, mesmo no primeiro registro desse comando aqui. Então se a venda vem e ela dá-lhe de cara pavio da venda com o pavio do primeiro registro, e aqui é briga de primeiro registro com primeiro registro, ó. Esse aqui é um primeiro registro de alta, esse aqui é um primeiro registro de baixa. Primeiro registro com primeiro registro, duelo de gigantes. Quem vence? O que estava parado, porque o que está em movimento tá vindo de ladeira abaixo. Esse aqui já estava só esperando com a ponta da espada, ele deu no meio do cangote dele aqui, ó, subiu a compra maravilhosamente. Ao subir a compra, deu mais uma continuação. Não vou explicar essa continuação aqui, tá? Para não embolar muito a cabeça de vocês. Então vamos ficar com esses 4 tópicos. Aconteceu a reversão. Por que aconteceu a reversão? Aí você bota a linha no pavio e você vai perceber que o pavio está simetricamente na abertura do início do lote vendedor. Por isso que desceu.
Se está em zona de topo, já pensa em venda. Busque só um pretexto para você vender. Travamento de pavio, travamento de corpo é o suficiente. Nessas duas vendas aqui, ó. Nessa venda aqui foi o travamento do pavio na abertura da segunda vela. Essa outra venda foi o travamento do pavio na abertura da primeira vela do movimento. Então você vai buscar, na verdade é pavio com pavio aqui, né? Tanto faz travar no pavio simetricamente ou na abertura da vela, vai reverter. Pronto, você vai pegar essa vendinha aqui, aí digamos que você não ficou seguro para pegar essa continuação, porque nós não estamos tratando do assunto da continuação, mas você vai pegar a reversão. Beleza, como que eu vou pegar a reversão? Olha aqui, a vela vem. Agora eu quero que você atente para os pontos que foram gerados nessa pernada de alta aqui. Saiba que se a venda descer, você vai ter essa pernada de alta para segurar ele aqui e as máximas dessas vendas aqui, tá? É muito importante você estar atento a isso. As mínimas das compras vão segurar essa venda e as máximas das vendas vão segurar essas vendas aqui. Então, terminou a vela, joga o pavio aqui, busca alguma máxima aqui atrapalhando e não tá. Terminou a vela, ó, lembra, ela terminou na abertura da compra aqui, ó. O pavio dela já olho para a esquerda aqui e não encontro o corpo dela aqui, né? Olha aqui para a esquerda aqui, ó, onde ela vai estar. Ela está simétrica com essa nova baixa dessa vela de força aqui. Só que, como é simetria e já tem corpo entre os pavios, você não pega simetria de pavio nesse caso, tá? Você só vai pegar travamento de encontro. Se tiver corpo entre eles, tiver um pavio apontando para cima, você vai pegar. Só que essa vela aqui, ela na verdade está expirada. Olha o que essa vela fez. Ela rompeu esse lote de compra, concorda? Ela rompeu essa vela de força, ó. Rompeu essa vela de força aqui. E ela não consegue entrar nesse nanolotezinho aqui, ó. Ela até conseguiu uma conexão com esse comando aqui. Só que esse comando aqui já foi rompido aqui, gente, ó. O que é que invalida? O que é que invalida uma vela? A invalidação de uma vela é quando as extremidades dela é rompida. Então, ó, essa venda aqui já foi rompida aqui para baixo, ó. E quando ela é rompida para cima, acabou a validade dessas velas para você estar buscando conexão, tá? Não fica buscando muitos pontos lá atrás para você buscar entradas, que você vai estar pegando velas que não tem mais a força para segurar o movimento. Então essa vela gigante aqui que deu, ela expira sem liquidez de venda. Ela capturou essa liquidez aqui, capturou essa outra liquidez aqui que estava bloqueada e foi desbloqueada por essa simetria aqui, ó. Por isso que ela pôde capturar essa não tinha mais liquidez e ela então expira, o preço vai voltar. Ela consegue expirar dentro da máxima do nanolote, que aqui é defesa, mas ela passou por essa defesa, mas ficou entre o pavio e o corpo. Então, se ela não conseguiu entrar no nanolotezinho aqui, ó, que esse nanolote não está válido ainda, porque ele foi rompido só uma vez, só foi rompida essa abertura, não foi rompida o seu fechamento. Então, enquanto não romper com o corpo essa mínima aqui, ó, ele continua sendo válido. Então, se houvesse aqui uma conexão com ele aqui, o preço continuaria assim, porque ele foi rompido só para cima, não foi rompido para cima e para baixo, que nem aconteceu aqui. Então, quer invalidar uma região, busca rompimento nas suas extremidades, uma vez para cima, outra vez para baixo, pronto, você não precisa mais se preocupar com ela, porque os novos pontos que surgiram após serão utilizados para você utilizar a sua entrada. Então, digamos que você não conseguiu fazer essa leitura aqui de expiração, sem liquidez, os compradores subiram aqui, mas você já tem aqui uma boa base para você estar buscando no gráfico esses conceitos. Sempre pense da seguinte forma, uma pernada que é gerada, ela vai fazer essa sua subida se desvencilhando das defesas que foram deixadas nessa pernada anterior, porque é compra, você vai usar a referência de compra e a referência da venda que foi gerada antes aqui. Então você vai ter essas duas pernadas aqui para você estar buscando as suas leituras. Não precisa mais do que isso, porque todos os posicionamentos que foram deixados aqui, ó, já foi em virtude do passado. Então isso aqui já é presente. E esse presente foi gerado por causa do passado. Então, não precisa estar buscando muito lá atrás, não. Então, você vai buscar essas leituras, sabendo que pavios em cima de velas é ação vendedora. Pavios embaixo de velas é ação compradora. Então, não esquecendo, o teor da aula aqui, ó. A vela que faz o rompimento do nanolote, da estrutura e de lotes, são velas de força que vão defender quando o preço voltar no futuro na sua mínima e a abertura, tá? Ó, a mínima aqui, ó, segurando o preço lá na frente, ó, a mínimazinha dela. Lembrando que a ação de compra, gente, é desde a velinha que foi revertida aqui, ó. A venda foi a nossa velinha, a nossa compra começou aqui, ó. Ela
rejeita esse vendedor fechando mais em cima, bem aqui, e aí a venda tenta descer, ó, a compra eleva essa vela para frente, para cima, deixando essa mínima mais baixa, essa daqui um pouco mais alta, indicando quem? A ação compradora. Então, quando você for fazer uma leitura lá no futuro, na abertura da vela de força, não atente só para a abertura da vela de força, atente para a abertura da vela de força, para o pavio da vela de força e para o pavio da vela revertida, tá? Lembra que eu falei para vocês já sobre os domínios que acontece, quem que atua aqui na abertura, quem que atua nesse pavio, quem que atua nesse? É exatamente isso aqui que você vai buscar. Então, se a vela vem aqui, ó, e expira onde? Na região de compra, não pense duas vezes, você vai fazer compra. Por que é região de compra? Porque está expirando exatamente nas defesas da vela de força aqui, que elevou esse preço para cima. Então, você vai pensar em compra aqui, e vai buscar as confluências para estar pegando continuação, para estar pegando reversão quando chegar aqui em cima, ó. Chegou na região de topo, poxa, rompeu esse topo aqui, ó. E agora, será que a compra vai continuar? A compra, essa vela de compra aqui, está nessa abertura. Se você pegar a linha e olhar para a esquerda, ó, onde é que essa compra aqui está enganchada aqui, ó? A compra está enganchada exatamente, ó, nem na abertura e nem no pavio. Ela está no meio aqui, pertinho aqui do final. Então, você não teve leitura para a reversão do mercado, porque não teve travamento. O que aconteceu? Ela subiu. Só que ela não está expirada, porque quando a venda abre aqui, ó, isso aqui é pavio. Mas ela está o quê? Ela está... Isso aqui nós chamamos de liquidação do preço, tá? Liquidação do preço, olhe para essa linha aqui, ó. Liquidação do preço é quando ela fecha simétrica ao pavio. O corpo fecha simétrico ao pavio, mas o pavio passou. Então, esse corpinho aqui, ó, preencheu esse paviozinho aqui, ó. Preencheu certinho, entendeu? Porque esse pavio, esse corpinho não é só esse espaço. Eu já expliquei que esse corpo tá bem aqui, ó. Ele tá aqui embaixo, então tudo isso aqui é pavio. E quando essa vela encerrou, ao abrir essa daqui, nós percebemos que o fechamento dela foi bem aqui, ó, simétrico a essa última máxima. Então ele preencheu esse pavio, o preço fez o que? Uma liquidação do preço, por isso que já desce direto, nem vai mais lá para cima, já desce direto. Então passei para vocês aqui 5 conceitos ou mais a respeito de entrada num único videozinho curto. Se você atentar, você vai estar com esses 5 conceitos aqui na ponta da língua. Só recapitulando, eu falei a respeito da vela que rompe estrutura, pode ser lote ou pode ser não lote. Você já tem entrada nela se o preço da vela seguinte atacar a região rompida. A vela seguinte não atacou a região rompida, mas ela veio e não conseguiu a conexão e fez travamentos importantes em pontos anteriores. Você já vai de continuação o movimento do último rompimento, indicando força de quem? Compradora. Porque a venda está tentando descer e está enganchando nas defesas que foram deixadas aqui pelos compradores. Porque quem subiu esse pavio aqui foi uma compra. Apesar de ter sido arrematado, ele subiu e registrou aqui. Ele está aqui. Para esperar o vendedor descer, ele dá um cacete no olho dele aqui para o comprador subir ali na frente. Então, as defesas em cima das velas seguram os vendedores. As defesas embaixo das velas seguram os compradores. Quando os compradores vão subindo e batem de encontro com esses pavis aqui, ó, eles não conseguem passar. Foi o que aconteceu em vários casos aqui. Então, você já viu uma entrada quando ataca 50%, já viu uma entrada quando a vela engancha no retorno, você já viu uma entrada quando ela faz simetria na abertura dos lotes, da segunda vela da dupla, no início do lote, você já viu outra entrada quando ela expira sem liquidez, já viu outra entrada quando ela trava, rejeita em a abertura da vela de força, e viu outra entrada quando ela preenche o pavio de liquidez, deixando passando só o pavio, mas o corpo ficando simétrico a ele, e também viu bastante sobre a situação dos gaps. Você precisa estar atento aos gaps, tá? Muito atento aos gaps, isso vai ajudar muito a sua leitura, muito. Eu acho que dos fundamentos da lógica do preço atualmente, o mais importante é o gap. Se você atentar para esse detalhe, você vai evitar tomar muito loss. Então depois a gente volta com mais informações a respeito desses operacionais, onde você possa estar somando confluências. É muito importante você ter confluência, beleza? Então se esse vídeo ajudou você, compartilha, curte, se inscreve, ajuda quem está precisando aí. Principalmente esses mitos de que se o preço se conectar ele continua, aí você vai tomar loss. Não, o preço se conectar não é garantia de continuação, mesmo que ele se conecte com lotes válidos, né, com velas que fizeram rompimento, porque nós tivemos uma conexão de uma compra, com uma vela aqui, que fez rompimento e não teve continuação, porque não é só se conectar, ele precisa se conectar e se desvencilhar das defesas. Como ele travou aqui, o preço vai reverter, porque travamento é exatamente o papel
das defesas, segurar as máximas e os fechamentos das velas para não passar, beleza? Então, se você gostou e acha que esse vídeo é útil para você, será para outro, compartilha, comente, se inscreva no canal aí e nos ajude a ajudar você, que juntos seremos mais fortes. Um abraço e até a próxima.